caminho. Eles estavam no mesmo lugar, tudo sentado. Aí o Espírito Santo, diga que eu vou jogar o laço. Aí eu olhei para ele e falei, eu esqueço o nome dele, né? Esqueci agora o nome dele. Eu digo, olha, Jesus manda te dizer que tu te prepare, que ele vai jogar a corda e vai te puxar. Aí tá bom. Depois de uns 2 meses, a minha amiga ligou, Marieta, e disse, Rita, eu disse, oi, tu lembra daquele rapaz que Deus te usou para falar? Eu digo, lembro. Ele teve uma overdose e está no hospital. E depois, Marieta, ele disse, aí depois de uns 3 dias, ela disse, ele aceitou Jesus. A paz do Senhor, bom dia a todos, né? Meu nome é Rita de Cássia Borges da Silva, tenho 62 anos, sou da Assembleia de Deus, do setor 47 do pastor Misael Dias e do meu pastor Ricardo Laurentino, né? E aí eu estou aqui para ser entrevistada por esses jovens abençoados, né? Eis-me aqui nessa manhã gloriosa. Eu acho assim, né? Agora eu tenho esses pensamentos. Que quando Deus ele quer trabalhar na vida de uma pessoa, o Espírito Santo quer trabalhar, ele tira você de onde você estiver. Se você estiver no lamaçal, ele tira. Se você estiver em uma posição elevada, também ele tira. Não importa. O importante é o que ele quer trabalhar dentro da sua vida. E eu vim da Bahia, né? Eu era professora, supervisora de ensino lá. Mas só que eu sempre ouvia, né, a palavra do Senhor através de outras pessoas que diziam assim, Rita, Deus tem obra na sua vida. Rita, eu tenho certeza que Deus tem algo na tua vida. E eu sempre dizia, tá bom, eu era católica, dessas católicas praticante. O que eu tinha? Eu tinha uma imagem de Cosme Damião. Toda sexta-feira e toda segunda eu dava ali, eu acendia a vela. E elas passavam e diziam bem assim. E tinha Santa Rita. Eu tinha uma santa que minha mãe, né, me deu de presente, bem grande. E lá na Bahia o povo é muito idólatra, né? E o povo assim, ele segue aquela religião. Se você é criada dentro do catolicismo, você vive ali um catolicismo praticante, né? Mas quando Deus ele tem uma chamada, ele não importa quem você é. O importante é que ele vai trazer você, não sei como. Aí eu vim da Bahia, aconteceu que a minha prima, ela ligou para mim e disse, Rita, tem aqui um emprego para ti. Eu disse, de quê? Trabalhar no Banco do Brasil. Eu disse, olha que ótimo. Aí a minha família tudo reuniu, vamos reunir, vamos pagar, vamos ajudar a Rita. E eu vim para São Paulo. Quando cheguei aqui em São Paulo, não foi nada daquilo que eu pensei, né? Aí realmente eu queria voltar, mas não tinha nem dinheiro para voltar. Eu dizia assim, meu Deus, como eu vou voltar se eu vim só com o dinheiro da passagem de vinda, não de ida, de volta. Aí o que acontece? Eu fiquei aqui, muita gente falava do amor de Cristo, e eu nunca acreditava, e eu sempre dizia assim, tá bom, deixa quieto. E a minha cunhada, e eu fazia tudo escondido, eu esperava ela dormir toda segunda e pegava as 2 velinhas iguais, ia pro banheiro e acendia. E antes dela sair de banheiro, eu pegava aquele restante de vela e jogava fora. Foi quando eu conheci o cunhado dela, que agora é meu esposo, né? E ele sempre falava do amor de Cristo para mim. Eu dizia, tá bom, ele mesmo desviado, ele falava de Cristo. Ele dizia, tá bom, deixa quieto, vamos beber, né? E aí foi quando eu ia para algumas igrejas, e eu achava bonito ali aquela reunião, que antigamente eu dizia reunião, né? Hoje eu sei que é uma adoração a Cristo, né? E eu achava bonito, achava lindo. Eu chorava, mas eu não tinha força de levantar as minhas mãos. Aí eu conheci a avó Valdomira, aí ela me levava para a igreja dela, né? E eu fumava. Aí de vez em quando eu sentia desejo de fumar lá fora, aí eu levava meu cigarro dentro de uma bolsinha. Aí na hora do culto, eu corria lá fora e fumava. E ela dizia sempre para mim, Rita, Deus tem obra na tua vida. E ela sempre pegava a Bíblia e lia. Eu lembro como se fosse hoje, ela dizia assim, lê esse versículo antes de dormir. Aí eu lia, Jesus acalma a tempestade. Aí eu lia e sabia explanar aquele versículo. E ela dizia, Rita, e ela chorava, ela dizia, você tá vendo? Deus já tem uma obra na tua vida. Eu tenho certeza. E eu dizia, tá bom, vovó Valdomira, vamos dormir. E nesses caminhos assim, eu vivi muitos perigos, né?
Eu morava em uma favela muito perigosa mesmo. A minha casa era de madeira. E aí quando eu criei aquele... Não era vínculo, né? Eu era o meu vizinho, era o chefe dos chefes lá em Piraporinha. E ele dizia quando vinha Ritinha, não, ele falava assim, Baiana, as polícias estão chegando aí. Se esconda, abaixa aí, mas era tiro para todo lado. Era tiro, que o barraco chega a ficar furadinho, né? E eu dizia, meu Deus, o nome dele era Mineiro. E ele tinha esse carinho, né? Não era ele. Eu tinha certeza que era Deus já me guardando daquilo. Mas hoje eu agradeço primeiramente a Deus e depois ele também já se foi, né? Tem como agradecer mais. Mas foi isso aí. Você se converteu nesses cultos, né? Nesses cultos, não, eu vim, casei. Me casei. Aí quando eu me casei, aí foi quando eu me converti. Eu estava numa casa, na casa do seu Geraldo no Rosa. Aí algo dizia assim, se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. Eu gostei, tinha um radinho. Aí eu corri, tinha 6 cervejas na geladeira. Tinha pulseira, tinha tornozeleira, tinha os anéis no dedo, volta tudo, argola. Aí eu corri e disse assim, irmã Vitória, eu fui na casa dela, aquela que me levava para a igreja. Irmã Vitória, eu quero aceitar Jesus. Ela disse para mim assim, Rita, deixe ir para lá de noite. De noite você aceita Jesus. Aí eu corri, cheguei em casa, peguei aquela cerveja. Antes de eu aceitar, eu já peguei aquela cerveja, já joguei tudo dentro da pia e botei aqueles vasilhames lá fora. Peguei os meus anéis, tirei minhas pulseiras, digo, hoje eu aceito Jesus. Antes das 6 horas eu já estava, irmã Vitória, ela, tu já tá aqui, eu digo, eu quero aceitar Jesus. Aí eu fui para a igreja com ela, eu era o pastor Adonel, que já dorme no Senhor. Aí ele falou assim, antes de aceitar Jesus, eu já estava com a minha mão levantada. Ele falou assim, antes de ele fazer um apelo, eu já estava com a mão levantada. Aí eu levantei minhas mãos, aí eu disse, quando eu levantei, ele se alegrou muito, porque eu ia sempre para a igreja dele, mas nunca tinha essa opção de aceitar, né? Quer dizer, porque tudo é como diz a Bíblia, não foi vós que me escolhi, eu que escolhi a vós. Então naquele momento, eu já cheguei em casa, já passei na casa da irmã Vitória, eu não quero mais usar calça, me empreste uma saia. Ela, tu já quer uma saia? Eu quero sim, uma saia, uma blusa, tudo diferente. Meu marido chegou de manhã, ele olhou para mim, oxe, que é isso? Eu digo, agora eu sou crente em Jesus Cristo. Aí ele começou a chorar, isso foi um dia de segunda, dia 26 de maio. Aí ele disse, nossa, que coisa linda. Aí na terça-feira, digo, hoje você vai comigo, que era a folga dele. Aí ele retornou também para os pés do Senhor. E hoje nós estamos caminhando até, tem 34 anos, vai fazer 35 agora, no dia 26 de maio, que eu aceitei meu Senhor e nunca quero voltar para trás. Ah, o Espírito Santo para mim é tudo. É tudo, é meu ajudador, meu guia, é meu conselheiro, é meu amigo fiel de todos os momentos. Esse amigo que você já dorme com ele, acorda com ele, faz comida com ele, você sai antes de você sair. Eu acho assim que todos nós que aceitamos Jesus, nós temos um ajudador, nós temos aquele que nos guia, tem aqueles que nos diz assim, Rita, vá para este caminho. Um certo dia eu fui levar o meu filho Juliano, que agora está com vai fazer 35 anos. Eu fui levar ele no Macedônia. E eu cheguei de lá, era 1h30, porque meu esposo trabalhava na Edições Paulina, na Avenida dos Morais. E o que acontece? A inalação tinha que ser dada a 1h30. Eu vim, quando cheguei pelo caminho, o Espírito de Deus falou assim, Rita, não vá por aí. Mas era o caminho que eu fazia sempre. Desça. Aí eu digo, mas vai descer? Sim, desça. Aí eu desci, quando eu desci, só vi aquele tiroteio. Aí eu peguei meu filho nos braços, corri. O outro dia estava no jornal. Tinham matado mais de 5 naquela escada do Macedônia. Aí eu digo, Jesus, muito obrigado. Espírito Santo, muito obrigado pelo que o Senhor me tocou para eu não fazer. Porque é assim, o crente que é crente, ele tem que ter uma direção. E a direção maior que nós temos é o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Se você vai, Deus, Espírito Santo, eu vou. Então vá. Se ele falar, se entristecer o teu coração, não vá, porque ele não está no negócio. A voz do Espírito Santo é tudo assim, no sentido assim, que você está
em certo lugar. Vou te contar um rápido testemunho. Eu estava na Bahia, né? Aí eu tinha vindo da consagração com a minha irmã Marieta Martins, ali na cidade de Iaçu. Quando a gente estava indo, e eu ia ser a pregadora, não é pregadora porque eu não prego, o que eu prego é o que o Espírito Santo mandar, né? Aí ela falou bem assim, eu olhei assim pro lado, aí eu disse bem assim, meu Deus, aquele grupo ali, tudo com aquele som de reggae, e eu prestei atenção, tá bem junto do cemitério, e nós íamos passar mais distante, né? E o que acontece? Eu olhei assim, o Espírito de Deus assim, vá lá. Eu disse, mas Jesus, eu ia aonde ali? Mas eles estão fumando droga. Vá lá. Aí Marieta disse, meu Deus, Marieta, o que foi, Rita? Eu disse, o Espírito de Deus mandou eu ir naquele grupo ali. Ela disse, tu tem coragem? Eu digo, eu em si próprio eu não tenho. Mas o que está me mandando, o Espírito de Deus está mandando, eu vou. Aí eu peguei minha Bíblia, peguei os folhetos e fui lá, bom dia meninos. Aí eles esconderam o cigarro de maconha, né? Eu digo, não, fique em paz, fique tranquilo, pode fumar, não tem problema. O cabelo deles era tudo enrolado. Aí, mano, falar assim naquela gíria, abaixaram o rádio, e tava usando aqueles funk. Eu digo, não, olha, eu só vim aqui porque o Espírito de Deus mandou. Porque se ele não mandasse, eu não viria aqui com vocês falar. E eu vou dizer pra você, não sei o seu nome, mas Deus manda te dizer que ele vai te resgatar. Aí ele abaixou a cabeça e eu digo, olha, e não faça desse papel aí esse negócio não, viu? Toma esse folheto que Deus está mandando. Antes de você dormir, lê este folheto. Peguei e entreguei para cada um. Aí quando eu cheguei na igreja, eu estava ministrando a palavra e eu dei esse testemunho, né? Aí eu vi uma irmã se acabando de chorar e disse, irmã, ali era meu filho. Eu disse, seu filho? Era meu filho, que está nas drogas há mais de não sei quantos anos. Era da igreja. Eu disse, é verdade? Ela, claro, irmã. Eu digo, então vamos orar, vamos fazer uma roda aqui, vamos orar, vamos interceder por esse rapaz. Quando acabou a consagração, nós estávamos retornando, eles estavam no meio do caminho, eles estavam no mesmo lugar, tudo sentado. Aí o Espírito Santo, diga que eu vou jogar o laço. Aí eu olhei para ele e falei, eu esqueço o nome dele, né? Esqueci agora o nome dele. Eu digo, olha, Jesus manda te dizer que tu te prepare, que ele vai jogar a corda e vai te puxar. Aí tá bom. Depois de 2 meses, a minha amiga ligou, Marieta, disse, Rita, eu disse, oi, tu lembra daquele rapaz que Deus te usou para falar? Eu digo, lembro. Ele teve uma overdose e está no hospital. E depois, Marieta, ele disse, aí depois de uns 3 dias, ela disse, ele aceitou Jesus. Eu disse, glória a Deus, honras e glória para o Senhor Jesus, né? Porque nós somos só usados pelo Espírito Santo. Nós somos ferramenta usada, né? Eu disse assim, porque a Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, ele vem fazer morada. E se ele vai fazer morada dentro de mim e dentro de você, a voz dele está plenamente, todo momento em nossas vidas. A não ser que você dê brecha para outro espírito que não seja dele, né? Que não seja o Espírito Santo. Aí você vai saber que aquela voz não é do nosso amigo, nosso amigo Espírito Santo. Né? Você entende quando é dele, você entende quando é ele, porque ele é a voz mansa, ele não traz confusão, ele não traz briga, ele não traz contenda, ele não traz nada disso. Ele traz assim, ele é o conselheiro, ele é o amigo fiel de cada momento, na minha e na tua vida, né? E às vezes você tá pelo caminho, você sente quando ele fala com você. Eu estava em uma consagração, e eu vinha com um grupo de irmãs. E aí quando eu voltava, passava de frente a um bar, tinha um bocado de gente bebendo. E aí o que acontece? A uma amiga minha, eu disse, não, Jesus, agora não. Eu só falei assim, não, Jesus, agora não. Ela olhou pra mim e falou assim, o que foi, Ritinha? Eu digo, nada não. Ela, volta, Deus manda te dizer pra tu voltar e fazer o querer dele. Aí eu sabia que foi o Espírito Santo que transmitiu pra mim e pra ela ao mesmo tempo. Aí eu voltei, entrei naquele bar. Quando eu cheguei naquele bar, eu disse bem assim, aí tinha um jovem e tinha outro homem. E eu vi que ele tinha aquela arma aqui dos lados, né? E ele estava bebendo e fumando. Aí eu disse assim, bom dia. Ele, bom dia. Aí ele olhou para mim assim, de cima a baixo. Aí ele disse, irmão, eu tô bebendo. Eu digo, e você acha que eu tô aqui é porque eu quero, né? Ele olhou para mim e eu disse, eu tô aqui porque eu quero não, homem. Aí eu bati aqui nele e disse, eu estou aqui porque o Espírito Santo mandou, me impulsionou para eu vir aqui falar contigo. Aí ele abaixou a cabeça, aí ele disse, o que, irmã? Ele disse, olha, Deus está te dando chance hoje para uma nova vida.
E ele manda te dizer, homem, hoje é o último dia. Aí ele olhou para mim e disse assim, irmã, eu já fui crente. E hoje de manhã, já teve irmãs também que já foram no meu lar e falou essas mesmas palavras. Eu disse, então ouça a voz do Espírito. Pronto, aí tá bom. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda, uma amiga minha ligou e disse, Rita, disse, oi, tu lembra daquele jovem que tu falou na frente do bar? Eu disse, lembro. Menino, cheiro tá morto. Eu digo, Jesus amado. Aí eu só falei assim, à toa e nem falta de aviso não foi, porque Deus falou com ele que estava dando uma chance para ele. Ele não quis. E nós somos ferramenta usada para Deus, para o Espírito Santo. Se ele te mandar tu ir, tu vai. Se ele mandar você ficar, você fica. Não é de qualquer maneira que você entra no bar para você falar. Se o Espírito Santo falar, vá. Porque ele se responsabiliza. Não tem grande diante do Espírito de Deus. Ah, menina, esse batismo aí com o Espírito Santo, eu tinha uma ansiedade muito grande. Eu chegava na igreja, eu via pessoas falando uma língua, né? Eu dizia, essa língua estranha, meu Deus, eu quero ser batizada. Aí teve um evento no Ibirapuera. E o que acontece? Eu fui até esse evento. Aí quando chegou lá, era até Gilmar Santos, o pregador. E aí, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem até a frente, vem até aqui. E eu tava grávida do meu filho mais velho, a barriga desse tamanho. Aí eu desci, fui lá pra frente. Aí ele, agora põe a mão aí o cara de obreiros e ali. Aí eu senti que eu fui batizado. Aí eu sei que veio 3 obreiras, me segurou porque eu pulava. Eu não me aguentava em pé. E as mulheres, tá grávida, segure a barriga dela. E eu ali, cheio do poder de Deus, pronto. Mas eu sentia dentro de mim, eu quero falar em línguas. Aí eu comecei a buscar. Orava, faria de madrugada, orava. Em todo canto eu estava orando e pedindo. Deus, eu quero falar em língua, que é coisa linda. Aí quando foi um dia, a minha vizinha, era outra vizinha, não era essa. Ela disse bem assim, Rita, vá na minha casa fazer uma oração. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu comecei a falar línguas estranhas. Eu digo, será que eu fui? Eu tô falando língua estranha. Aí quando chegou de noite, eu disse, eu quero ver se aquilo volta de novo. Eu quero ver se aquela coisa gostosa vem de novo pra mim. Aí eu cheguei na igreja, comecei a orar e orar. Comecei a falar em línguas. Pronto, daquele dia em diante nunca mais parei. Aí eu digo, coisa gostosa. Eu cheguei no pastor Manuelito, ele disse, Rita, você foi batizada e foi renovada e Deus te deu dom de línguas. E até hoje, para a glória de Deus. Tá aí. Então aqui, firme e forte, primeiramente com o Espírito Santo me ajudando. Eu sempre fui obediente, eu gosto. Quando ele manda eu ir, eu vou. Eu não tenho isso não. Outro dia eu tava fazendo arroz aqui, e eu mexendo arroz, né? Aí eu fritando aquele arroz, aí o Espírito Santo falou assim comigo, desliga e vai na casa de fulano, que eu não posso citar o nome dele agora, né? É um presbítero desviado. Aí eu disse, mas Jesus, hora dessa, meio-dia, aí desliguei o arroz e fui. Digo lá e disse, oi, tudo bem? Cadê teu marido? Tá. Eu digo, eu só vim falar uma coisa aqui pra ele. Aí ela falou, chame ele. Aí ele veio e disse, olha, eu estava em casa e Deus me incomodava, o Espírito Santo me incomodava, vim aqui na tua casa só para dizer uma palavra para tu. Aí ele disse bem assim, foi mesmo, Rita? Eu disse, foi. Ele disse assim, aí eu peguei o salmo, eu esqueci o nome, foi um salmo bem grande. Aí eu peguei e disse bem assim, olha, Deus manda te dizer hoje que ele ainda continua de braços abertos te aguardando e que não te esqueceu e que tu é uma pedra preciosa para ele. Aí ele começou a chorar e disse, obrigado, irmã. Eu mesmo na minha incredulidade, nos meus pecados. Ontem eu ajoelhei e falei, Deus, se tu ainda me ama, fala comigo. Aí eu digo, então ele já mandou um recado e manda te dizer que ele ainda continua de braços abertos. Ele só falou para mim assim, ore por mim, irmã, que eu não tenho força de estar indo na casa do Senhor. Eu digo, então volte depressa enquanto você tem essa pequena força. Nós não temos força. Se o Espírito de Deus não estiver em nossa vida, a gente não tem força, nem para ir para a igreja. Às vezes a gente vai se arrastando, mas por obediência e adoração a Ele nós vamos, né? E é isso aí, perfeição mesmo. Outro dia fui no mercado. Quando eu cheguei no mercado, estava chovendo. Aí olha bem como é que é Deus, né? Às vezes a gente fala as pequenas coisas, mas às vezes as pessoas dizem assim, mas isso aí não existe. Existe sim. Se você tem o Espírito Santo, existe. Ele pode, ele faz.
Ele faz o desejo do teu coração, né? A Bíblia fala, deleita no Senhor, confia nele, né? E aí o que aconteceu? E eu vinha andando, e aí eu passei, senti aquele cheiro de bolo. Eu digo, eita meu Deus, cai um bolo agora, um bolo e um guaraná. Eu sei que é uma bobagem, mas é nas pequenas coisas que você vê Deus. Não precisa você ganhar um carro, uma casa, não, né? Mas você precisa simplesmente acreditar que Ele pode fazer na sua vida. Aí eu vim, desejei aquele bolo. Aí eu cheguei em casa, bem na minha, fazendo minha comida. Aí eu vim, irmã Rita. Aí eu disse, hoje eu tô indo. Quando eu vi, a irmã Branca da Deus e Amor aqui da frente da minha casa. Oi, irmã Rita, eu disse, oi. Eu trouxe uma coisa aqui pra senhora. Eu disse, o que, irmã? Aí ela foi lá na casa dela e voltou. Bem, ela com um pratinho, e ainda naquele tempo, né? Com o pano de prata enrolado num bolo, e disse, olha, tá quentinho. Foi feito com manteiga de Minas, viu? Daquelas que vem em garrafa. Aí eu olhei assim, digo, ainda tem uma coisa, eu disse, o quê? Eu não tomo Coca-Cola porque eu não gosto. Eu trouxe pra senhora. Aí eu só fiz assim, obrigada, Jesus. Aí eu disse, obrigada, Jesus. É uma pequena coisa. Aí eu sentei na mesa e digo, agora eu vou saborear o bolo. Gente, é na pequena coisa que você vê Deus, o Espírito de Deus. Ela disse, sem querer eu fiz 2 bolos. E eu senti de Deus de trazer um para a senhora. Eu digo, é de Deus? Eu digo, é Deus puro na sua vida, minha irmã. Ela disse, é meio de claro, eu senti um desejo de comer um bolo. Isso porque eu senti pelo caminho, aquele cheiro de bolo. E Deus fez isso. É onde entra aí, onde você vê Deus. E outro dia também você disse, fez uma coisa que eu me arrependi, né? Eu estava na minha igreja há uns 2 meses atrás. Aí tinha a minha regente, ela estava lá sentadinha. O Espírito Santo falou, vai lá, dê um abraço. Eu digo, Jesus, mas eu vou dar um abraço na menina? Vá, dê um abraço. Aí eu digo, não dou não. Jesus usa a irmã Tânia, usa a Silvana. Aí depois eu vi a irmã Tânia, eu digo, não vou não. Hoje eu não estou para abraçar. Olha para isso. Aí foi, a irmã Tânia chegou lá, deu um abraço nela. E sabe o que ela falou para mim depois do culto? Eu vim com ela pelo caminho, ela disse bem assim, oi, irmã Rita. Eu precisava tanto daquele abraço naquele momento. Só Deus sabe como estava meu coração. Meu coração estava em pedaços. Eu digo, Jesus, que arrependimento. Aí eu falei para ela. Aí ela disse para mim, nunca mais faça isso. Toda vez que você sentir de Deus, que o Espírito Santo te tocar para dar um abraço, dê um abraço. Aí eu me arrependi, nunca mais. Hoje em dia, se Deus mandar dar um abraço, eu vou lá e dou. Irmã Rita, faça isso, eu faço. Nunca mais eu faço isso. É onde eu me entrei meu arrependimento. Mas Deus é tão misericordioso que usou a minha amiga Tânia e foi lá e deu aquele abraço nela. Eu digo, oh, coisa linda. Menino, se eu for contar, são vários, que não tem nem como... Eu passaria, como diz meu antigo pastor Clebson, né? Ele disse, irmã Rita e a sua esposa Késia, eu passaria a tarde toda aqui para ouvir essas coisas lindas que a senhora faz. Não é por mim, não. É porque o Espírito Santo é que faz isso em nossas vidas. E uma das coisas que eu almejava muito, era ter a minha casa. E eu sempre dizia, né? E eu falava, eu ia para a igreja, e eu tinha umas certas pessoas que eu não quero citar porque não merecem. E ela dizia assim para mim, não vai trabalhar não, porque pensa que Deus vai te dar a tua casa. Eu disse, Deus vai me dar minha casa, nem sem eu trabalhar. Você acha que com esse salário do teu marido, tu vai conseguir a tua casa? Eu digo, um dia Deus me dá. Aí ela, dá nada. Aí ela, quando foi um dia, uma amiga minha chegou lá pra me convidar para ir numa visita. Aí ela disse bem assim, Rita, não tá não. Aí eu disse, aí ela chegou no outro dia, a minha amiga disse, na consagração, irmã Rita, eu tive na casa de uma pessoa né? Aí ela disse que a senhora não estava. Eu digo, eu estava sim. Aí quando foi no outro dia, era antigamente, irmão, nós tínhamos consagração, era 2 vezes na semana. Crente não tinha tempo de pecar, crente tinha tempo de era só shopping. Eu não estou dizendo, Jesus, que eu sou contra shopping. Não estou dizendo, né? Não sou contra, né? Mas crente não tinha tempo de ir só shopping e praia, não. Crente tinha que buscar primeiro o reino de Deus, né? Aí o que acontece? Aí eu passei, eu vi, oi, é um corredor. E eu com a minha Bíblia, né? Oi. Aí eu voltei. A porta dela estava encostada. Eu disse bem assim, o que é que tu tem, mulher? Uma dor que não para, uma dor. Eu não tô aguentando, passei a noite aqui.
com essa dor. Aí eu disse só assim para ela: posso fazer uma oração? E ela é católica, ela não gosta dela não. Eu digo: deixa eu fazer uma oração por tu. Aí eu pus a mão na barriga dela e fiz Jesus. Aí eu fiz aquela oração bem rápido. Aí eu fui para minha consagração. Quando eu voltei, ela já estava na porta me esperando. Rita. Eu disse: oi, o que foi? Tu melhorou? Ela disse: melhorei. Olha o que eu tirei. Olha que quando eu fui no vaso do banheiro, o que tinha? Tinha um monte de pedra. Ela disse: sabe o que é isso? Eu disse: não. Ela era meu rim, estava cheio de pedra. Eu disse: Jesus amado. Aí o que acontece? Deus fez um trabalhar tão lindo que me deu essa casa aqui. Não tinha R$1 no banco. Meu marido não tinha R$1 no banco. Mas o Espírito Santo, ele que me incomodava sempre estar em buscar primeiro o reino do Senhor, e as demais coisas eu acrescentarei. Então aquilo eu carregava na minha mente, então eu tenho que buscar. Eu não trabalhava, mas ele trabalhava, então ele trabalhava e eu buscava. E o que acontece? Deus usou, Deus falou que ia me dar a minha casa, e ela ria da minha cara, ela dizia: Deus vai te dar nada. E quando foi um certo dia, quando a gente foi no banco, estava o dinheiro o suficiente para a gente comprar esta casa para a glória de Deus. Eu estou aqui, vocês estão aqui, e essa casa quem me deu foi Jesus. E depois desse dia, abri uma igreja. Quando a gente comprou essa casa, abri uma igreja na minha rua, pela qual não tinha dirigente, e eu trabalhei com uma direção do Círculo de Oração durante 8 anos, para a glória de Deus. Qual história bíblica a senhora mais se identifica? Quando a senhora lê a Bíblia assim, qual das histórias da Bíblia a senhora olha e fala: nossa, essa história aqui eu me identifico muito com ela, fala muito comigo, ou eu já vivi algo parecido, eu li isso e eu vivi algo parecido com isso, que eu li na Bíblia e eu vivi isso aqui na minha vida, alguma coisa desse tipo? Eu gosto muito, eu gosto da Ana, eu gosto da Esther. A Esther também é muito parecida assim comigo, né? E eu gosto também da Débora, que era a mulher valente, né? A mulher destemida, a mulher que tinha um Espírito Santo. A Abigail também, que gostava muito de apaziguar. Nessas aí eu gosto muito dessas histórias, entendeu? Todas elas. Todas elas eu tiro sempre um pouquinho. Até em outras de homens também eu gosto. De Jonas. Quando Deus, eu me inspiro muito. Quando o Espírito Santo manda eu fazer uma coisa, e às vezes eu digo que eu não vou. Eu lembro logo de Jonas. Quando Deus diz assim: Jonas, vai para tal cidade, e você não vai. Aí eu tenho aquela lembrança: eu não quero ir de peixe não, eu vou fazer o querer de Deus. Entendeu? Porque a Bíblia fala que das profundezas da barriga ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu, né? Então nós cristãos, quando a gente não quer ir no peixe, então é melhor você ir. É melhor que você vá, faça o querer de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentando na tua vida. Amém, meu irmão? Qual o valor da obediência para quem quer ser amigo do Espírito Santo? Menina, o valor é muito grande, viu? E a única coisa que eu carrego na mente, e desde que eu aceitei Jesus, tem um versículo, irmão, que eu sempre carrego na minha mente, entendeu? Esse aqui, deixa eu ver aqui, que eu digo sempre, e eu tenho o maior medo, que fala sobre, porque o Espírito Santo nós somos guardada por ele, né? Nós somos protegida, mas tem um que eu levo e eu tenho o maior medo. Quando a gente vai tentar fazer algo que não agrada a ele, eu lembro logo desse versículo, que se encontra em Efésios, porque ele foi guardado, deixa me ver. Não entristecer o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. Isso, Efésios 5, eu estava aqui com ele. Não entristecer o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção, ou então para o dia do arrebatamento. Você já pensou se você entristece o Espírito Santo agora? E se Jesus vier só para você? Como é que fica você? Fica na terra. E se vir um arrebatamento? O Senhor vir arrebatar a sua igreja, e você estiver com o Espírito Santo estiver entristecido. E isso que os crentes, nós cristãos, devemos sempre estar lembrando: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele foi selado para aquele grande dia. Não sei se vai chegar
para mim naquele momento ou para todos nós em conjunto. Mas tome cuidado, é um conselho que eu te dou. Quando você fazer algo que entristeceu o Espírito Santo, corra depressa, peça perdão. Jesus, eu fiz isso, mas me perdoa, porque eu não quero ficar nessa terra. É isso que eu aconselho para todos aqueles que estiverem me ouvindo nesse momento. Amém? Amém. Amém. Meu Deus, eu acho que foi. Acho que foi. Será que fala mais alguma coisa? Não, se tiver alguma coisa que falte, né? Aí eu estou aqui, como diz o Isaías, eis-me aqui. Eu nunca, às vezes eu tô assim eu vou em Santa Maria e eu vejo aquelas pessoas pregando, né? Eu digo, Jesus, que vontade que eu tenho de estar ali no meio daquela praça, pregando, falando do amor de Cristo. Porque nós somos ferramenta usada para Deus. Então não tenha medo. Quando Deus mandar você ir, vá. Quando o Espírito Santo falar, vá ali, dê aquele abraço, vá ali, fale que eu amo. Quantas vezes eu falo para uma pessoa, Jesus te ama. Aí eles olham assim para mim, não importa. Outro dia eu cheguei eu disse, eu estava de ônibus viajando para Bahia, tinha umas polícias tudo na rodoviária. Aí eu tava assim, Deus diz assim, vá lá e diga que eu amo. Eu digo, Jesus. Eu cheguei ele disse, vou só dizer só uma palavra. Ele olhou para mim assim, eu disse, Jesus te ama. E isso aí, ó, não é que te guarda não. Que te guarda é Jesus Cristo. Ele olhou assim, que ele tá com aquela metralhadora, sei lá que é aquilo que eu não conheço, não, nada naquilo, não é de arma. Eu digo, é Jesus quem te ama. Eu digo, Jesus, só tu mesmo. E tive outra experiência dessa casa mesmo. Quando eu sempre, meus segredos é nas consagrações. Sim. Meus segredos é nas orações. Quando Deus manda você, vai. Quando Deus diz assim, fica. Eu estava aqui, aí tinham certas pessoas que moravam atrás da minha casa. E é assim, quando você tem algo de Deus, o inimigo, ele sempre quer tentar te roubar. Ele sempre quer tentar te ludibriar de algum jeito. Aí ele chegou em mim e disse bem assim, irmã, disse, oi, eu quero um pedaço da sua terra aí atrás. Eu disse, não, aquela casa que me deu foi Jesus. Ele só fez assim, mostrou. Eu digo, se ele me der agora eu vou embora. Eu sei pra onde eu vou. Aí eu disse, não, essa casa que me deu foi Jesus. Essa casa eu não vou lhe dar pedaço nenhum de meu quintal. Aí tá bom. Aí chegou a outra amiga minha e disse, irmã Rita, quando foi no outro dia, irmã Rita disse, não vá passar aí por trás. Eu disse, por quê? Porque minha igreja era do outro lado, no Magdalena. A doutrina era no Magdalena. Porque fulano, a esposa de fulano falou que vai encher suas pernas de bala. Aí eu disse assim, encher minhas pernas de bala? Não, irmã, não vai. Eu disse, tá bom. Aí eu, Jesus, aí tudo mera passeada em casa. Jesus, toma conta dessa casa, o Senhor me deu essa casa é tua, tudo aqui é teu, tudo é teu. Aí tá bom. Aí quando foi um certo dia, era de noite, umas 10 horas da noite, depois de uns 7, 3 dias ou 4 dias, não sei quantos dias. Aí eu só vi pá. Meu Deus, o que é isso? Aí quando amanheceu o dia, aí a minha amiga falou assim, olha, sabe o que aconteceu? Eu disse, não. Encheram as pernas de fulana de bala, mas nenhuma pegou. Foram embora que nem as coisas pegaram. Eu disse, eita! Digo, Jesus, é onde entra essa palavra. O que Deus te deu, o diabo não toma. O que Deus reservou para você é seu e é seu. Desde que você não saia dos caminhos do Senhor. Desde que você permaneça e viva a palavra. Coma a palavra. Entendeu? Amanheça, durma. Você acorda de madrugada, você senta ali, Jesus. Vai entregando na mão do Senhor. Vai colocar a roupa no varal. Tem tempo ali, 10 minutos, 15 minutos. Senhor, olha ali, olha. Quantos pedidos de oração tem para você, para mim? Irmã, ore por mim. Naquele momento o Espírito Santo te impulsiona. Ore por aquela pessoa que te pediu oração. Aí você vai e ora. É onde entra o Espírito Santo. É o Consolador. É Ele quem te guia. Ele quem te guarda. Ele quem te aconselha. Ele é tudo na minha vida e na sua vida. Desde que você ande dentro da palavra.
Amém? O que é que eu acho, o que é que eu penso, o que é que conselho? Menino, nunca saia da presença de Deus, porque a coisa melhor que eu tive na minha vida, a coisa mais preciosa, foi o dia que eu levantei minhas mãos cansada e aceitei Jesus e pedi o amigo Espírito Santo para andar comigo. Nunca saia da presença de Deus, que a coisa melhor que você tem na sua vida é Deus. Nunca. Se fosse agora para dizer assim, você quer uma casa no Morumbi, você quer uma casa nos melhores lugares para trocar por Jesus Cristo, eu dizia, fique com sua casa, que eu continuo com meu Jesus e com o Espírito Santo. Porque não existe coisa melhor em nossa vida do que ter a presença dele em nossa vida. Você acordar com ele, dormir com ele, almoçar com ele, tomar café com ele, tudo isso é maravilhoso. Você pode estar triste, mas você chama um amigo Espírito Santo, ouve um hino, você se alegra em Cristo Jesus, né? E eu tenho certeza que aqueles que estão buscando agora, busque mais e mais, que você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Não desista nunca, nunca pensa em deixar Jesus Cristo, que existe essa ferramenta melhor, que é Jesus e a palavra de Deus. A intimidade, não tem coisa melhor você ter a intimidade e a santidade. Hoje em dia o pessoal fala assim que eu não gosto de entrar em usos e costumes, né? Mas é uma coisa que eu carrego dentro de mim, eu não sou contra ninguém. Mas se você quer ter santidade, o Espírito Santo é santo. E ele se entristece quando você fala algo que não agrada a ele. Mude a sua maneira de pensar. Mude, se você quer ter esse relacionamento com o Espírito Santo, mude a sua maneira de pensar, de agir. Vê onde você está errando. Espírito Santo, onde eu estou errando? Para que eu chegue mais a ti. E ele vai te mostrar onde você precisa mais, para você se achegar mais a ele. Tenha certeza que ele vai conversar contigo. Ele vai falar dentro do teu coração, nos teus pensamentos, em tudo em você. Amém? Amém. Amém. Fechou? Fechou? Qualquer coisa vocês cortam aí alguma coisa.